Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e casamento é para glorificar a Deus, né, Botega? Olha só, hoje a gente vai falar de uma dupla dinâmica aí, da velhinha e da águia. Uma dupla de dois? Dupla de dois. E hoje nós estamos reunidos em mais um episódio da série Personagens da Bíblia para falar sobre dois personagens que são na verdade, né? Sobre o casal Áquila e Priscila. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br/feed/podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Nos siga no Twitter através do @_PADD e também no Instagram oficialpadd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@peloamordedeus.org.br. Muito bem, Botega, como comentado, então hoje mais um episódio da série Personagens da Bíblia. Hoje vamos falar aí sobre uma dobradinha, uma duplinha, um casal, olha só, né? Áquila e Priscila, ou Priscila e Áquila, como eu gosto de chamar, porque fica mais fácil dizer, né? Muito mais fácil falar Combina. Priscila e Áquila, né? Combina mais, né? Encaixa, né? Encaixa, né? Do que Áquila e Priscila. Acho que começa com um A, né? Vogal, sei lá, estranho. Não sei. Acho que o Áquila no meio ali dá... Acho que é por causa também que o Áquila tem acento, daí ele é uma proparoxítona, né? Áquila, né? Áquila. Daí fica estranho tu começar Áquila e Priscila, daí é Priscila e Áquila, que daí o nome dele não vira mais Áquila, ele vira Eáquila, né? Eáquila. Priscila é o nome dela e o sobrenome é Eáquila, né? Mas tu pode chamar ela de Prisca também. Opa, Prisca, mas então, Botega, como é costume da nossa série Personagens da Bíblia, nos traga aí o significado do nome em hebraico, grego, aramaico, inglês, espanhol, tailandês, mandarim e possivelmente talvez em coreano, se tiver. E nenhum desses a gente vai... Tu pulou todos... Só não falei o latim? O latim que é a língua que veio de origem do nome deles, né? Então, Priscila vem do nome latim Prisca, né? Onde Priscila é o seu diminutivo e Prisca significa algo antigo, que veio antes. Então, a gente pode dizer que Priscila é algo como uma antiguinha, a velhinha. Ah, entendi. O diminutivo de Prisca, então, é velhinha. A velhinha. Olha só. Por isso que os cachorros, eles têm nome de Priscila, né? Lembra que TV Colosso? Ah, sim. Porque é em latim, né? Eles latem, né? Então, aí, eles vão entender, é a né? língua deles, né? E aí, claro, a Priscila também, ela não era muito nova, né? Na TV Colosso, não sei se você lembra. Ela era mais antiga de lá, mais antiga. Não, acho que a mais antiga não, mas ela também não era mais nova, né? Então, né? Que veio antes. E outra, ela era, vamos dizer assim, a comandante, né? Do programa, então, vamos dizer assim, ela era anciã, né? Anciã, a que veio antes. Olha ali, possivelmente, se fosse uma igreja, ela seria presbítera, né? Uma do grupo dos anciãos ali. Né? Mas e o Áquila? O Áquila também, ele também vem do latim e ele mais simples é só a águia. Águia. Lembra muito o nome, né? Áquila, águia. Então, a dupla parece aquelas caderninhos infantil, aqueles livros infantil, né? Hoje vamos estudar a história da velhinha e da águia. Era uma vez uma águia que estava voando em Roma. Olha só. Mas então, Botega, e a história aí de Áquila e de Priscila, fica muito difícil falar assim. Eu vou falar sempre Priscila e Áquila, né? Já começa aí uma coisa interessante da história deles, né? Porque tem vários momentos que eles são citados em ordem diferente, né? Mas Olha a maioria das vezes eles são citados na forma Priscila e Áquila. Então, normalmente, quando a mulher vinha à frente, porque a mulher do casal era a pessoa mais importante do casal, digamos, a pessoa que tinha um grau social mais elevado. Então, o que dá a entender, talvez, de que a Priscila vinha de uma família mais conhecida, enquanto a Áquila, talvez que ele tenha sido um escravo pela profissão que ele tinha. Olha só.
que a profissão do Áquila era de construtor de tendas, né, fabricante de tendas. Então era uma pessoa que, no mundo judeu, às vezes era uma pessoa que veio de uma família escrava, alguém que foi liberto da escravidão, né? E ali em Roma isso não era tão complicado de achar, né? Então a gente tem esse já contexto histórico, né, de citar a Priscila na frente, mas em outros momentos Paulo cita a Áquila na frente, né? Porque no mundo judaico normalmente a mulher nunca vinha à frente, né? Então, já é um bom contexto aí pra gente entender esse casal. Né? Olha ali, ó, um casal à frente do seu tempo, hein, Botega? À frente do seu tempo. E interessante que tu falou que o Áquila e a Priscila junto, provavelmente, né? Eles eram construtores de tendas, fazedores de tendas, né? Fabricantes de tendas. Eles eram da classe dos artistas, né? Olha ali. Eles, o que se fosse hoje em dia, seria os vagabundos, né? Hoje seria artista, vive da arte, né? Não, mas se eles faziam tenda, com certeza, pelo menos uma vez por ano, tinha uma grande demanda pelo trabalho deles, né? Uma vez por ano tem que ter Tinha a festa dos tabernáculos, né? a festa das tendas. Das tendas, né? Então eles tinham que morar em tendas para lembrar da época que passaram no deserto. Claro. Olha ali, vocês pensaram que a gente ia falar só sobre Priscila e Áquila? Tem muito mais por trás deles dois aí, né? Claro. Então, provavelmente ele devia, né? Tipo assim, e olha que profissão interessante. Trabalhando tu quer? Eles basicamente era a profissão home office da época. Porque trabalhava em casa. Trabalhava em casa, né? E outra, se tu não tinha casa, tu fazia a tua casa, que era a tua tenda. Claro. Morava ali dentro fazendo outras casas. É um Inception. Era um pedreiro de tecido. E bem provável ali, no começo da história deles, quando Paulo se mudou ali com eles, com Priscila e Áquila, eles provavelmente tiveram ali um trabalho junto, né? Que foi o que aproximou, então, Áquila de Paulo, né? Por causa do seu trabalho em comum, né? E Áquila, ele veio ali da área da Ásia Menor, então, onde que hoje é a Turquia, então é uma área ali que mais pra frente a gente vai ver que eles tiveram que viajar ali pra área da Grécia, ali pra área mais ao sul de Roma, né? Sim, a Bíblia fala que ele era natural do Ponto, né? Claro. Aí a gente pensa do Ponto, que ponto, né? Tipo... Qual que é o ponto aí? Tinha um ponto no mapa. Foi dali que surgiu... onde é que é o point, né? Da região aqui, né? É onde o Áquila... Ele é do point. Onde o Áquila perdeu as botas. Olha ali, mas o Botega falou que é ali na região da Turquia, ali no Nordeste. Eu peguei um mapa, Botega, veja só. Olha só. Fica encostado ali no Mar Negro, né? O Mar Negro que ainda existe hoje, né? Certo. Então fica ali mais no Nordeste, ali, né? Essa região ali do Ponto, né? Então, se você pegar no mapa hoje, procure pelo Mar Negro, região da Turquia ali. Então, toda essa costa ali do Nordeste, ou melhor, se a gente pegar o mar, né? O Sudeste do mar, né? Então é a região ali mais ou menos de onde surgiu Áquila, né? Priscila não fala, mas aí a gente entende que talvez eles possam ter se em Roma, né? Se encontraram em Roma, ou eles vieram junto do Ponto, se conheceram na escola, né? Ele estava no Ponto e ela era motorista do ônibus, né? Por isso que ela vem antes, né? Ela vem antes. Nem tudo na vida é passageiro, alguns são o motorista e o cobrador. Né? Exatamente, né? E tu sabe que esse ponto é interessante, né? Mas então a gente tá numa época ali, né, Botega? Tipo, ali por 40 e poucos, até 50 depois de Cristo, né? Exato. A gente vai começar a conhecer a história de Priscila e Áquila nessa época, por causa que ali em Atos 18 é onde vai falar algumas coisas que a gente vai falar mais um pouquinho quando começar a falar da história, mas então a gente já se situa ali, né? Já o Império Romano, época que Paulo já é convertido, já é Paulo, né? Paulo já é Paulo. Já é Paulo. Né? Então já existem aí algumas igrejas iniciando, então a gente se situa aí nessa época aí, já Paulo bota... já começa a viajar, né? Isso, já dá umas viajadas por aí, e creio que esse é o ponto histórico e cultural que a gente se encaixa aí, né, Botega? Exato. Então, Botega, a gente já entendeu aí questões culturais aí da época e tal, onde se situa, né? É importante a gente sempre saber isso, né, Botega? Porque vai que a gente tá falando de um personagem aí que é antes de Cristo. Já faz toda a diferença a história do personagem, né?
Vai que é um personagem que Cristo está vivo, né? Jesus está vivo. Ou aqui a gente tá, então, Jesus já ressuscitou, ascendeu aos céus. E como é que começa a história aí? Pelo menos a história que a gente tem conhecimento, né? Porque não temos conhecimento de toda a história de vida, quando que nasceu, onde, né? Que é o nome dos pais e tudo mais, né? Temos ali um relato que começa já, eles já são até casados, né? Já são uma só carne, Botega. Por isso que ele é um personagem da Bíblia, né? Porque um só, né? Prisciláquila. Prisciláquila. Então, o Prisciláquila, a gente comentou ali mais ou menos por 50 depois de Cristo, que eles conheceram Paulo, ali onde que a história começa a ser citada em Atos 18, mas a gente sabe que eles estão ali em Corinto, onde que Paulo, então, conhece, vira amigo deles, por causa de que eles foram expulsos de Roma pelo imperador Cláudius, que expulsou todos os judeus de Roma que seguiam a Cristo. Um ponto interessante nessa história é que eles não sabiam direito o que era essa nova seita que estava surgindo, dos seguidores de Cristo, tanto que na carta que era a lei ali do imperador Cláudio expulsando os cristãos, ele chamava aqueles que seguiam Crestos. nem escrever certo eles sabiam direito, né? O nome de quem eles estavam seguindo, né? E por isso, então, Priscila e Áquila, eles tiveram que fugir de Roma. E imagina, né? Você tem toda a sua vida ali na Itália, ali comendo uma pasta, e aí foge para Corinto ali, ali pela área por baixo ali da Ásia Menor, ali na área da Grécia, né? Então, onde que ali, então eles começam a voltar a fabricar tendas, a continuar o trabalho com couro que eles tinham, né? E provavelmente ali uma lojinha de artigos de couro, onde que daí Paulo se estabeleceu e fez amizade com eles. Então quer dizer que eles foram parar em Corinto porque eles foram expulsos por um decreto romano, Botega? Exatamente. Olha só como que as coisas são, né, Botega? E aqui, agora me deu um estalo aqui, né? Muitas vezes a gente reclama das coisas que acontecem conosco, né? Mas olha ali o que Deus estava preparando já para Prisciláquila, né? Prisciláquila. Porque se não fosse esse decreto, eles estariam em Roma até hoje, né? Estariam lá, de boas. Talvez teriam também tido a igreja, alguma coisa assim, porque eles já seguiam a Cristo naquela época. Sim, já eram cristãos, né? E depois a gente vai ver em Carta aos Romanos, que cita também Priscila e Áquila, né? Mas eles não teriam tido todo o conhecimento que eles adquiriram com Paulo ali, porque eles passaram bastante tempo e eles foram em outros lugares, não só Corinto, né? Onde que eles também ajudaram Paulo nessa caminhada aí, no evangelho, no espalhar do evangelho, nas missões, né? Então, eu até imagino como é que aconteceu. Eles estão lá em Corinto, né? Chegam lá, e aí eles são fazedores de tenda, né? Fabricantes de tenda. Paulo também era. Olha ali. Aí Paulo também chega em Corinto, né? Chega ali nas E quebradas. aí vê lá, opa, olha ali os caras fazendo tenda, vão dar uma olhada e tal. E não só isso, né? Porque Priscila e Áquila, eles também já faziam células, né? Sim. Igrejas nas casas, então provavelmente já convidou Paulo ali pra vir, né? Sentar ali e fazer nos couros que eles tinham ao redor, né? Provavelmente eles tinham uma sofá de couro, uma mesa de couro, uma cadeira de couro, tenda de couro. Olha ali, hein? Tapete de couro. Eu não sei, a gente não tem como saber, porque aqui a gente tá dando uma imaginada, né? Mas daqui a pouco a fama de Paulo talvez já tinha chegado a eles, talvez poderiam conhecer, talvez Paulo já teria ouvido falar deles ou não. Isso não temos como saber, né? O que a gente sabe é que Paulo chegou em Corinto e encontrou Áquila e Priscila, né? E a gente percebe que Paulo, então, se estabelece junto com eles, né? Começa a morar junto com eles, trabalhar junto com eles, que a gente comentou, né? E ali, Botega, uma palavrinha interessante, né? Que tu falou assim, talvez eles teriam passado tempo com Paulo, aprendido com Paulo, porque eu vejo essa relação deles como um discipulado. Claro. Né? Um acompanhamento, porque pensa só, eles não estão se encontrando, sei lá, uma vez por semana, eles estão se encontrando todos os dias, eles trabalham junto, né? Eles deviam enjoar um da cara do outro. Quando Paulo ia pra sinagoga falar, finalmente, a gente não vai ter que aguentar Paulo um pouquinho. Eles iam na sinagoga ouvir Paulo, né? Pra te ver como é que é o amor que eles tinham, né? Eu vejo assim que eles devem ter desenvolvido uma amizade muito grande, porque depois, né, Paulo, nas suas cartas, volta e meia ele lembra, né? Manda um abraço lá. Priscila era um salve. Manda um salve pra Prisciláquila. Pra Prisciláquila, né, e tudo mais. Mas, Botega, vai chegar um momento aí, porque Paulo, ele passa mais ou menos aí um pouco mais de um ano e meio, né,
vamos dizer assim, 1 ano e meio, 18 meses, né? Uma fériazinha curta ali. Isso, passa um tempo ali em Corinto, né? Ele até queria ir embora antes, Botelho. Não vem ao caso aqui, mas a gente pode citar, né? Queria ir embora antes, mas Deus diz pra ele, fica aí, porque tem mais gente aí pra ouvir a palavra, eu preciso de ti aí, e não vai acontecer nada contigo, né? Então, veja só como é que Deus, ele cuida da gente também, né? Ele estava naquele período sendo perseguido pelo pessoal da sinagoga, né? Porque ele começou pregando na sinagoga, Paulo, né? E daí foi expulso por causa do que ele estava pregando, e aí então ele começa a pregar para os gentios, né? E é todo esse enredo que a gente tem ali nesse local agora. Sim, só pra te ver a audácia de Paulo, ele converteu nada mais, nada menos do que o chefe da sinagoga, né? O dono da casinha lá. O Crispo, né? O cara que era importante. E esse cara depois levou muita gente junto também, né? Porque era uma pessoa influente e tudo mais. Mas aí chega então o momento que eles vão embora, né? Paulo então resolve ir pra Éfeso. E o que acontece com Priscila e Áquila, como bons discípulos, Botega? Começam a seguir o seu discipulado, seu discipulador. Vão junto, né? Vão junto na caminhada, querem passear com Paulo, né? Eu imagino que Priscila e Áquila não tinha uma residência tão fixa ali, porque eles fugiram de Roma, né? Então eles estavam meio ali acampados em Corinto, né? Entendeu? Refugiados, né? Então, quando Paulo chega ali e eles sendo muitas vezes citados como cooperadores de Paulo na expansão do evangelho, eles veem isso talvez como um chamado, como algo tipo, algo que é mais importante do que a carreira deles, né? Talvez até a construção de tendas seja algo que dê para ser um trabalho assim remoto, que nem levando para os dias de hoje, né? Que pode ser itinerante, a pessoa fica um tempo num lugar, conserta umas tendas, cria outras tendas e aí pode ir para um outro lugar agora, então Éfeso, e continuar pregando o evangelho e continuar fazendo o trabalho deles, né? Mas é exatamente, né, Botega? Porque como eles não eram dali, vamos dizer assim, né? Daqui a pouco eles não tinham nem tirado as roupas da mala direito, né? Tipo, todas, né? Acho que 1 ano e meio tiraram, né? Acho que deve pra tirar. Mas tinha várias roupas de cor também. As roupas de cor. Eles vendiam roupa também pro pessoal do heavy metal da época, né? Entendeu? Handbangers, né? Sim, que era o pessoal que fazia espada, o pessoal que fazia machado, né? Os metaleiros. Os metaleiros, exato. Não, mas eu vejo assim que, então, surgiu a oportunidade, né? Paulo tá indo pra Éfeso, daqui a pouco Corinto era uma cidade muito grande, né? Sim. Uma cidade portuária. Bom, Éfeso também. Foram para as capitais. Éfeso também era meio grande, né? Era Éfeso que era a cidade da deusa Artemis, né? Exato, a gente estudou isso no episódio de Apolo, inclusive, link no post. Exato, Apolo, porque eles chegam lá e é um momento importante ali, porque tem esse momento em que eles encontram Apolo. Mas antes eles encontrarem Apolo, Paulo vai embora, né? Paulo vai embora. Claro. Olha ali, cortou o cordão umbilical. Deixou eles ali para florescer em Éfeso, enquanto Paulo foi ser utilizado em outro lugar. Que chega um momento, né, Botega, que a gente tem que caminhar com as nossas próprias pernas, né? Não digo que eles não estavam maduros, que eles não... Digamos assim, não quer dizer que vai chegar um momento que você não precisa mais de um discipulador, né? Tanto é que Paulo provavelmente ainda trocava cartas com eles dois, né? Certo. Ou melhor, com o casal, né? Que é um só, né? Eles um. Eles um. Mas a questão importante é que Paulo estava indo para estava na sua viagem missionária ali, né? Ele tinha um foco, uma missão ali. Nem em Corinto ele ia ficar tanto tempo, né? Mas aí ele acabou ficando porque Deus pediu. E aí chegou ali em Éfeso e tal, e ele vai embora. Priscila e Áquila ficam ali, e aí chega um momento, assim, muito importante da história deles dois, né, Botelho? Claro. Que é o momento que eles conhecem Apolo, né? Que tu ia falar, né? Exato. Apolo foi bastante importante ali na área também, porque ele, como a gente tinha comentado no episódio de Apolo, ele começou a pregar o evangelho e a espalhar o evangelho muito antes dele ter um conhecimento profundo nisso. E quando Priscila e Áquila chegam ali e veem ele como uma peça importante ali nessa cidade de Éfeso, eles ajudam ele, né? Discipulam, eles instruem ele corretamente, principalmente ele fala em Atos 18, 26, né? E principalmente a questão de batismo, né? Que ele fala ali que ele falava só do batismo de João, é isso? Isso, exatamente. Ele só cria no batismo de João Batista, que era, vamos dizer assim, é só batismo por arrependimento, né? Exato. Estava arrependido, então passava por aquele momento para demonstrar o seu arrependimento, que foi também o batismo que Cristo
teve, olha só. Exato. Que inclusive nós falamos sobre isso no episódio da série 316, Botega. Link no post pra você conferir aí lá o episódio que a gente falou aí sobre o batismo de Jesus aí, né? Mas, Botega, olha só que interessante, né? Quando Priscila e Áquila, né, estão lá na sinagoga, Apolo sobe, né, para falar, né? A gente falou sobre isso no negócio de Apolo lá, vamos falar de novo, né? Importante, né? Esse acontecimento. Mas olha só que interessante agora nós colocando os olhos apenas no casal, né? O que eles fizeram, Botega, quando viram Apolo falando as coisas pela metade lá? Eles chegaram lá e levantaram e disseram, você não sabe de nada, você... Sai daí, seu herege. Seu incompleto. Não tá pronto pra isso, deixa a gente falar nós, porque nós sabemos do Paranauê, nós somos discípulos de Paulo, né? Olha ali. A gente sabe, a gente já tá aqui há anos na caminhada, né? Não foram assim. Não foram assim, né? E detalhe, eles também não falavam da sinagoga, olha só. Oh. Eles não eram pessoas assim, vamos dizer assim, que a gente diz, é o pregador lá na frente, o cara que tem dom de ensino, o ensinador. Não eram, né? Porque a gente não vê eles falando sobre isso. Eles estavam casa em casa, né? Quem falava era Paulo, né? E Apolo. Eles iam na sinagoga porque eles queriam, né? Debater lá com o pessoal, mostrar o que realmente estava nas escrituras. Enquanto Priscila e Áquila, eles tinham um ministério mais, assim, pessoal. Vamos casa a casa, vamos fazer um céu, assim, uma igreja mais intimista, né? Então, são formas diferentes, né? Não que cada uma seja errado, mas elas se complementam. Né? Exatamente, mas é ali que eu quero chegar, né, Botega? Porque eles não tiveram essa atitude, né, que não seria o certo, né? Eles tiveram a atitude certa. Que foi o quê, Botega? O que eles fizeram com Apolo? Eles instruíram. Instruíram, mas antes, né, eles chamaram, né, provavelmente, chamaram lá pra tenda, né? Porque... Criaram uma tenda só pra... Certeza que tenda eles tinham de sobra, né? Vem lá tomar um café e vamos, né, te mostrar o que você, né, não percebeu, né? O que tá faltando pra ti aí. Preenchendo as lacunas. Ele acreditava em Jesus, ele já estava no caminho, né? Claro, só que... sabia que o Messias ia vir, mas estava faltando um pouco do extra ali. Ele sabia que Jesus era o Messias também. Claro. Né? Porque ele estava falando certo e tudo mais. Ele reconhecia que ele era o Messias, mas faltava todo o entendimento da ressurreição, o entendimento do que Jesus fez, o sacrifício, o próprio, vamos dizer assim, o morrer para nascer de novo. Todas essas questões aí ele não tinha entendimento. Mas aqui é o ponto-chave, aqui o principal é a atitude de Priscila e Áquila. Porque eles pegaram, vamos instruir Apolo. Porque só debater não ia acrescentar nada. E olha só o que aconteceu com Apolo depois. Se você sabe o que aconteceu com Apolo, Botega, confere lá no episódio. Tá lá no episódio, é só ver lá que tu vai saber também. Mas o que aconteceu então com Priscila e Áquila depois disso? Priscila e Áquila, muito bem. E depois desse período aí, né, Paulo já estava continuando as andanças deles, eles já tinham deixado ali Apolo instruído no local. Com isso, o decreto do imperador Cláudius caducou. A lei de Cláudius venceu ali, né? Então eles puderam voltar para Roma de novo, voltar lá para a terrinha deles, para Itália, para comer uma pasta, uma pizza. E então, ali em Romanos 16, 3, 4, né? Quando Paulo tá mandando um abraço aí para Priscila e Áquila, ele comenta, né, que eles já estão em Roma. Então a gente sabe que eles voltaram ali para Roma e estão estabelecidos de volta sem perseguição, né? Tu viu, Botega, a estratégia para te aparecer nas cartas de Paulo é tu ficar viajando e chegar na cidade antes dele mandar a carta. E daí quando ele mandar a carta, Priscila e Áquila tá aí, tá, saúde aí, tá. Qual que vai ser a próxima carta que vai mandar? Vai mandar pra Éfeso? Vou ir lá. Vamos voltar pra Éfeso. Exato, daí estão em todas as cartas. Eles são ligeiros. Mas olha só que interessante, antes da gente continuar, Botega, perceba que nesse texto de Romanos, Paulo ele manda a saudação e ele diz que eles arriscaram a vida por ele, Botega. Como assim? Eles arriscaram o pescoço, né? Tem umas traduções que falam alguma coisa de arriscar o pescoço. Então eles arriscaram a própria vida por causa de Paulo, né? Mostra como durante essas andanças com Paulo, da forma que Paulo se arriscava nas sinagogas e tudo mais, como eles eram perseguidos, né? E teve situações, então, que Paulo tenta lembrar ali com o pessoal da igreja de Roma, né? Como que eles colocavam até a vida em risco para proteger o evangelho, para proteger a Paulo, né? Nesse ministério, nessa missão. Uhum. Eu não tenho certeza, assim, mas eu acredito que foi o acontecimento que Paulo quase foi linchado lá em Éfeso. Tem até em Atos 19, ali quando Paulo tá em Éfeso e tal,
pode ter sido esse acontecimento. Eu não tenho certeza, né? Daqui a pouco, se o nosso nobre amigo e ouvinte souber melhor, deixe-nos nos comentários. Nos comentários, na área de feedbacks aí, né? Porque faz tempo, Botega, que não temos tido muitos feedbacks. Precisamos aí ter um feedback. Não temos mais no episódio área de feedbacks porque não tem feedbacks para ler. Mas você ainda pode deixar lá porque apesar de a gente não ler aqui no podcast, a gente lê 100% dos feedbacks, olha só, e respondemos. Continua lendo. Continua lendo e respondendo 100% dos feedbacks lá e ainda ganha um joinha lá na plataforma do Discos. Se tá precisando de um joinha, deixa lá seu feedback. Olha só. Depois, né, Botega, a gente percebe que eles deram mais umas voltinhas aí também, né? Porque quando Paulo manda a carta pra Timóteo, ele manda saudações pra Priscila e Áquila. E a gente sabe que Timóteo foi deixado em Éfeso. Então, provavelmente, Priscila e Áquila estavam em Éfeso. Tava cheio de milhas no cartão, hein? Olha ali. E eu não sei, Botega, tu sabe me dizer se a carta de 1 Coríntios vem antes de Romanos? Porque na carta de 1 Coríntios, Paulo também manda saudações a Priscila e Áquila. Olha só, estão por tudo. Eles estão fazendo aquela estratégia mesmo, hein? A gente falou que lá em Atos acontece ali 49, 50 depois de Cristo, por causa do decreto, né? Do Cláudius, né? Então a gente consegue localizar. A carta de 1 aos Coríntios, né, foi escrita durante a viagem de Paulo quando ele estava em Éfeso. Certo. Né? Então a viagem de Paulo, que durou cerca de 3 anos, ali 53, 56 depois de Cristo, ele escreveu a carta de 1 aos Coríntios. Isso o pessoal fala que talvez foi no ano 55. Então se ele escreveu essa carta de 1 aos Coríntios no ano de 55, faz todo sentido porque 1 Coríntios 16, 19, Paulo não está mandando saudações, mas ele está dizendo que Áquila e Priscila enviam saudações. Exato. Eles estavam juntos. Porque eles estavam juntos. Olha, agora, Botega, faz todo sentido agora cronológico aqui, ó. Sentido cronológico. Então aqui, 1 Coríntios ele escreveu enquanto ele estava em Éfeso, Paulo ainda estava em Éfeso. Com Priscila e Áquila. Permaneceu lá 3 anos, manda saudação para as outras igrejas por parte de Áquila e Priscila e Áquila, né? Depois Paulo vai embora, Priscila e Áquila ficam. Priscila e Áquila vão para Roma. De volta para Itália. Comer uma pastinha. Uma pasta, uma carbonara. Lá, então, Paulo, nas suas viagens, envia carta aos romanos, saúda Priscila e Áquila, porque agora ele não estava junto, né? Então ele está mandando saudação, não mandando mensagem deles, né? Não atravessa. E depois, quando Paulo deixa Timóteo lá em Éfeso e vai lá, se não me engano, ele vai para Macedônia, mas depois ele fica fazendo as viagens dele lá também, manda a segunda carta a Timóteo. Exato. Priscila e Áquila estão de volta em Éfeso, porque Timóteo está em Éfeso. Olha. Porque daí, em 2 Timóteo 4,19, saudações a Priscila e Áquila. Na verdade, a Bíblia diz Priscila e Áquila, né? Mas a gente, né, coloca esse nome de casal. Cara. E a casa de Onesíforo, que não sei quem é. Nesse momento, o personagem da Bíblia é Priscila e Áquila, né? Onesíforo, então não precisamos falar sobre ele. Vai ser um episódio de 2 minutos, hein? Mas olha só, Botega, então agora estamos situados e depois disso não sabemos mais sobre eles. Mas o que a gente sabe, né, é que eles eram os caras bem próximos de Paulo. Isso que a gente percebe, né, Botega? Quando Paulo estava preso em Roma, Priscila e Áquila estava lá com eles também, não? Eu acho que não, Botega. Acho que eles estavam em Éfeso. Em Éfeso? Porque quando Paulo está na prisão em Roma, ele escreve a última carta dele, que é de 2 Timóteo, e ele faz as saudações aí. Que tá... Ok. Então fechou todas. Que tá em Éfeso. Localizamos Priscila e Áquila. Na história, Botega. Localizado na história. Muito bem. Muito bem, Botega. Então a gente ali resumimos aí uma história que a gente consegue ler em 5 minutos, resumimos em meia hora, né? Ótimo. Um ampassando ali dos 5 minutos e meia hora. Sim. Ou seja, né? Tipo, o nosso resumo a gente sempre aumenta, né? Vamos resumir Senhor dos Anéis. Vai demorar umas 60 horas aí, né? A gente pode se não mais. Dar uma espalhadinha na história. Mas, Botega, então o que a gente aprende aí? Pontos, né? Chave, importantes aí que a gente aprende com o casal aí, Priscila e Áquila. É interessante ver, né? Como Priscila e Áquila, eles exercem uma liderança ali no meio das igrejas imaturas, né? Amadurecendo
conhecendo as pessoas. A gente pode ver ali o exemplo de Apolo, né, onde que eles caminharam em várias igrejas com Paulo e ajudaram a crescer essas igrejas e criando esse formato de igrejas em casas. Acredito que é muito mais fácil de você atingir pessoas mais imaturas, talvez ter uma conversa mais próxima ali para ajudar no crescimento do evangelho, que foi chave ali nesse primeiro século, né? Então, a gente também consegue ver da parceria do casal, que é algo bem interessante na igreja do primeiro século, né, como um casal missionário, né? Então, a gente pode ver também em outros exemplos das cartas de Paulo, por exemplo, em Romanos 16:7, ele menciona um outro casal, que é o Andrônico e Júnias, e em 1 Coríntios 9:5, ele menciona sobre levar a esposa crente no ministério, né? A esposa também convertida no ministério. Então, é como se fosse um ministério conjunto, né? E Priscila e Áquila são um grande exemplo desse formato, né? E é interessante o outro ponto daí de como Paulo, apesar de Priscila e Áquila não ser um personagem muito grande, com muita história, eles eram considerados colaboradores de Paulo. Então, eram nomes fortes ali junto do ministério de Paulo, companheiros, colegas de pregação do evangelho, né? E ao ponto de, como a gente mencionou, de se arriscar a vida por Paulo, né? Como a gente viu ali em Romanos 16, 13 e 4. E é isso, né? É um casal extremamente como é que é? Estrogonoficamente sensível? Estrogonoficamente sensível, um casal que tem brilha. Um casal inoxidável, né? Tem brilho. Casal batráquio. Um casal essenciamental, né, Botega? Exato. Um casal estragiovaijo, cosmo-peripateico. Um casal subjetivamente qualificado. Subjetivamente. Mas eu vejo, isso aí também que tu comentou, Botega, eu também vejo, né, sobre essa questão da união deles como casal, trabalhar junto, né? A gente percebe que os casais podem sim ter juntos um ministério. Olha só. Né? Um ministério eficaz, inclusive, né? Seja missão, seja até um ministério aí na igreja, ou seja um ministério na sua comunidade, na sua vizinhança, né? Um ministério no seu prédio, no seu condomínio. É o cordão de 3 dobras, né? Exatamente. E isso eu vejo, Botega, né? Que além desses pontos que tu falou ali sobre intimidade com Paulo, aprender com Paulo, ensinar Paulo e tal, né? Eu vejo assim que a gente percebe que o lar, ele é um instrumento valioso na evangelização. A gente pode, com o nosso casamento, fazer muito pelo evangelho. E aí eu lembro de um livro muito interessante, Botega. Inclusive, já vou deixar aí o link no post, né? Link da Amazon para você comprar pelo nosso link, e aí a gente recebe a comissão, né? Obviamente, né? Para ajudar a manter o servidor aí. Mas é o livro do Francis Chan e da Lisa Chan, né? Ou seja, casal Chan, né? Você e eu para sempre. Já ouviu falar desse livro, Botega? Nunca ouvi falar, mas vou entrar no link no post aí para ajudar no ministério. Muito bom esse livro, né? Muito recomendado esse livro. Se você é um casal, leia. Se você ainda não casou, está namorando, leia. E se você planeja algum dia casar, leia também, né? E depois, quando casar, leia de novo com sua esposa ou seu marido, com seu cônjuge, que é muito importante. E um dos capítulos lá que ele fala, ele diz que o nosso casamento, ele não é pra nós, vamos dizer assim, mas o nosso casamento, sabe quando o pessoal, tu pergunta assim, por que você quer casar? Eu quero casar pra glorificar a Deus, né? Por que você quer que seu casamento? Quero glorificar a Deus. Mas a ideia desse glorificar a Deus é que o nosso casamento, ele é um instrumento para levar o evangelho adiante. Olha só. Né? Porque através do nosso bom testemunho como casal, aquilo que a gente transpira, né? A gente vai levar para as pessoas. Exato. Né? Então, se o nosso casamento for um casamento à luz de Cristo, à luz das Escrituras, um casamento que tem Deus no centro, certamente a gente vai poder, né, levar essa luz e o evangelho para as outras pessoas com o nosso casamento, não de uma forma individual, mas a gente servindo outras famílias, a gente servindo as pessoas ao nosso redor, a gente simplesmente testemunhando um bom relacionamento, um relacionamento cheio do amor de Cristo. Então eu vejo que isso Priscila que ela tinha. É um pré-requisito para ser um diácono, um presbítero, um ancião da igreja, né? Exatamente. É um relacionamento que espelhe o relacionamento de Cristo com Deus, né? É o relacionamento perfeito. Isso. Mas é que ele fala no livro que não é simplesmente só isso, mas tu tem que ter esse objetivo, né? Exato. Tu tem que querer levar o
evangelho através do teu casamento, porque às vezes a gente acaba querendo ficar, o casamento é só nós, é só pra nós, e a gente coloca como prioridade só nós, só o casal, né? Mas não, a prioridade tem que ser Deus, e Deus é levar o evangelho adiante, né? Então, provavelmente a Priscila e Áquila leram esse livro na época, né? Claro. Porque eles tinham entendido muito bem isso, e é por isso que eles não ficaram quietos perante Apolo, e foram lá falar com Apolo, e é por isso que eles não ficaram quietos onde eles estavam, mas eles sempre tinham sua igreja na sua casa, ou eles estavam na casa de outro, mas sempre saúdem os da casa de Priscila e Áquila, saúdem a igreja que se reúne na casa de Priscila e Áquila, né? A casa devia ser bem pequena, porque é uma tenda, né? Mas daqui a pouco eles tinham uma casa grande, né? A gente falando que a tenda pode ser grande, daqui a pouco uma tenda de 10 uma tenda de circo, né? Uma tenda de circo é grande, né, Botega? Olha ali, quantos camelos precisa pra fazer uma tenda de circo aí, ó? Ou quantos boi, né? Vai saber, né? Vai saber. Que couro que eles usavam? Não sabemos, né? Couro de boi, de camelo, de guaxinim, couro de cobra. Deve ter vários coros por lá. Mas é isso, né, Botega? Eu vejo esses pontos aí interessantes e a gente tem muito a aprender com esse casal aí. Como está, se você é casado, como está o seu casamento? Como está? Você consegue olhar para o seu casamento e enxergar um casamento como o de Priscila e Áquila? Ou você tá um casamento assim, tipo Ananias e Safira, assim? Não. Que também é outro casal citado na Bíblia, mas aí um ponto totalmente oposto ao Priscila e Áquila, né? Exato. Ponto fora da curva aí. Não dê pontos na Turquia. Olha ali. Muito bem, Botega. Então falamos bastante aí, até o que a gente nem imaginava que ia falar sobre Priscila e Áquila. Olha ali. Mas vamos então finalmente considerar aí o que você considera finalmente aí, Botega. Considerarei finalmente, né? Então, assim como a gente já vem comentado, né? Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila, eles demonstram bastante firmeza na fé, né? E essa questão, como a gente comentou, de um ao outro se ajudando no ministério, né? São peças fundamentais para o crescimento do evangelho, como foi comentado. E mesmo em momentos difíceis, como eles sendo expulsos de Roma, né, tendo que se realocar, né, imagina você tendo que sair da sua cidade por perseguição, né, muitas vezes você tem que sair correndo, tem que sair com a roupa do corpo, ou, né, ou hoje em dia que a gente vê as questões na Síria, e refugiados, né, tendo que sair das suas casas, deixar tudo para trás, né, muitas vezes a gente pode encarar isso como um momento difícil, um momento em que a pessoa vai se afastar de Deus por esse problema, mas a gente vê que mesmo eles se realocando, eles usaram isso para poder falar o evangelho onde que eles estivessem. E eles foram colocados em um lugar onde que Paulo estava passando, para que eles pudessem ser instruídos e ajudar outras pessoas no evangelho, como Apolo foi ajudado, né? E também demonstrando formas de trabalhar o evangelho, sendo um casal que estão juntos no mesmo ministério, sendo igrejas em casas, né? Então demonstra várias formas como a igreja do primeiro século estava bem preparada para espalhar o evangelho, para que a gente pudesse hoje estar aqui discutindo e orando e falando um para o outro livremente. Exatamente, Botega. Muito obrigado, Botega, por gravar aí mais uma vez. Dessa vez aí estamos gravando em loco, né? Pessoalmente, olha só, como nos velhos tempos. Né? Fazia tempo que a gente já não gravava assim. De volta na cozinha. Da antiga casa, tamo aí. Olha ali, hein? Mas eu também considero finalmente, Botega, que Priscila e Áquila, né? Eu sempre gostei deles dois. Tanto que usei eles como exemplo, né, de como que a gente percebe o legado de Cristo, o legado de Paulo e o legado de Priscila e Áquila, né? Na igreja de Corinto. Porque, né, se a gente for voltando, né, quem que estava cuidando de Corinto? Apolo. Quem que deu a direção para Apolo? Priscila e Áquila. Mas quem que evangelizou? Não. Mas quem deu direção, ensino, tudo para Priscila e Áquila? Foi Paulo. Mas quem que evangelizou Paulo? Foi o próprio Jesus, né? Porque a gente sabe que quem evangelizou Paulo foi Jesus. Mas veja só como é que a gente tem assim o legado sempre passando adiante, né? Porque se a gente for olhar lá então, lá no final foi tudo como Paulo cuidou. Bom, Jesus ensinou bem, depois os apóstolos, os discípulos, né, ensinaram bem Paulo também, né? Mas Paulo cuidou de um casal muito bem e esse casal foi adiante. Eles não ficaram parados, né? Eles não ficaram lá quietinho no cantinho deles. Eles quiseram agir, eles quiseram ser úteis. E muitas vezes a gente está na igreja, alguém demandou tempo conosco, talvez não, nem na igreja, né? Não vamos citar que a gente sabe que tem pessoas que não participam de uma igreja, eu digo assim, igreja instituição, né? Mas participam de grupos orgânicos, só de grupos em casa, né? E tal. Mas tudo bem. Mas alguém
alguém te acompanhou. E às vezes tu não tá fazendo nada, né? Não tá andando com mais ninguém, não tá passando adiante, não tá levando o evangelho para as pessoas, tá simplesmente recebendo, né? E aí pensa se Priscila e Áquila tivessem essa atitude, né? O legado de Paulo ia acabar ali. Apolo não ia ser instruído, ele não poderia ter sido usado em Corinto, ia sobrecarregar o restante do pessoal da igreja, porque daí, quem é que quer cuidar de Corinto, né? Tipo, ia ter que pegar uma outra pessoa, que daqui a pouco, né? Uma pessoa vai ter que ir lá. Então, olha só como que é importante a gente estar sempre levando adiante, né? Não deixar parar a roda do evangelho, olha só. Opa. A roda do evangelho tem que estar sempre girando aí, ó. A roda. O evangelho ele precisa de movimentos, né? Precisa estar andando. Então, para finalmente considerar, digo isso. E muito obrigado para você que ficou nos escutando até aqui. E até o próximo episódio. Até mais! Até mais! Pelo amor de Deus!